Semear MS. Oferecimento Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Guinter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Em Mato Grosso do Sul, proprietários de 32 mil imóveis na faixa de fronteira correm um risco de perder as terras para a União se não fizerem a ratificação. A apicultura avança em Mato Grosso do Sul. O estado tem mais de 380 espécies de abelhas. No bate-papo com o produtor, especialistas explicam sobre o antecipasto, técnica que promete antecipar o pasto em 30 dias na integração lavoura-pecuária. E mais, conheça a história da Laís, uma avicultora que lidera a produção de mais de 600 mil frangos a cada 42 dias no sistema Dark House em Itaporã. O Semear MS começa agora. Em Mato Grosso do Sul, proprietários de 32 mil imóveis rurais na fronteira correm o risco de perder suas terras. Isso pode acontecer se não fizerem a ratificação, que é um processo que confirma a posse da área concedida anteriormente pelo Estado. Sem a ratificação, a titularidade da terra não é reconhecida oficialmente pela União e o prazo vai até outubro de 2025. 12 meses. Esse é o tempo que resta para que donos de terras na faixa de fronteira em todo o país e com área superior a 15 módulos fiscais regularizem as propriedades com a União. Em Mato Grosso do Sul, esses imóveis estão concentrados em 45 municípios. As dúvidas em torno do processo de ratificação vêm chamando atenção na Assembleia Legislativa. Ela é uma segurança para todos aqueles que tenham todo esse rol de documentação. O problema dessa ratificação é para aqueles que, por algum motivo, não tenham todos os documentos necessários. E aí que é o problema, as dúvidas. Porque a lei ela afirma que aquelas pessoas que não fizerem essa ratificação, sua propriedade, então seus documentos deixarão de existir e serão transferidas essas propriedades para a União. Esse que é o ponto de interrogação que nós estamos trabalhando para poder esclarecer. A validação das áreas rurais é prevista pela Lei 13.178, que originalmente estabelecia um prazo de 4 anos para a regularização dos produtores. Esse prazo foi estendido pela Lei 14.177, que agora determina a conclusão do processo em até 2025. Outra mudança permite que os produtores rurais apresentem seus documentos diretamente no cartório de registro de imóveis. São dois encaminhamentos. Até 15 módulos é direto no cartório e precisa levar toda uma gama de documentos para poder fazer essa ratificação, ou seja, a validação dos documentos que foram emitidos pelo Estado. E acima de 15 módulos, você precisa de alguns documentos a mais e acima de 2.500 hectares precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Isso nos preocupa muito na frente parlamentar, porque é um assunto muito sério, um assunto que precisa ser esclarecido, porque existem várias dúvidas e nós estamos, então, buscando essas informações, fazendo esse trabalho para que possamos dar segurança aos produtores.
Em Dourados, 95% dos proprietários precisam se regularizar. São cerca de 2.000 ruralistas. Até agora, 600 deles já iniciaram o processo junto aos cartórios e o prazo vai até outubro de 2025. A estimativa é de que 32.000 propriedades rurais tenham que passar pela ratificação em Mato Grosso do Sul. A grande dúvida dos produtores está nos casos em que a área é superior a 2.500 hectares, quando o processo vai exigir uma aprovação do Congresso Nacional. O primeiro passo seria ele solicitar a cadeia dominial no cartório onde está localizado o imóvel. O segundo passo seria apresentar o georreferenciamento da área, o CAR devidamente já registrado e habilitado perante a IMASUL, no caso nosso no Mato Grosso do Sul, e o CCIR, que é emitido pelo INCRA, atualizado, e o ITR, e mais a documentação pessoal de cada proprietário. Para este consultor agrícola, validar a propriedade oferece uma segurança adicional para o produtor, especialmente em relação às constantes discussões sobre demarcações de terras indígenas no estado. Se a propriedade ela foi feita, assim, ela foi certificada pelo INCRA, se foi feita toda a cadeia dominial desse imóvel, ou seja, ele vai ter o título de origem desse imóvel. Não é porque ele não pode ser ratificado. Uma vez ele ratificado, o produtor tem um documento na mão dizendo que ele tem o direito dessa propriedade, que ele tem a posse legal dessa propriedade. E ela não pode ser discutida como um direito de um ato, vamos supor assim, demarcatório, talvez. Então, isso é uma opinião, talvez minha, talvez possa ser juridicamente, pode ser discutido de outra forma. Mas eu vejo assim, você tem uma origem e um fim dessa propriedade. E chegou aquele momento de esclarecer dúvidas dos produtores. Hoje respondemos a pergunta: no contrato de arrendamento é possível definir o pagamento em sacas? Perguntas como essa podem ser enviadas no contato que aparece aqui na tela. E quem responde para a gente é o advogado Joderli Dias do Prado Júnior, no quadro Direito e Agronegócio. Olá, produtor! Você que muitas vezes contrata arrendamentos, seja na figura de arrendante, seja na figura de arrendatário, saiba que a lei estabelece algumas obrigações e estipulações que não podem ser afastadas pelas partes. Uma dessas obrigações trata-se do prazo mínimo de arrendamento. Por exemplo, o arrendamento de culturas temporárias, tipo soja e milho, deve ter um prazo mínimo de 3 anos. Para que serve esse prazo? Isso serve para proteger o arrendatário, para que ele possa, com tranquilidade, fazer os investimentos para obter o seu retorno esperado. O que acontece então se esse prazo não for respeitado no contrato? O produtor rural, o arrendatário, ele pode interpor uma ação judicial na qual ele pode buscar que seja garantido esse direito. Então, arrendatário, você tem, por exemplo, no caso de cultura temporária, soja e milho, o prazo de 3 anos mínimo de arrendamento. O que acontece em alguns casos onde o prazo é estipulado abaixo desse mínimo legal? Vamos tomar um exemplo, um contrato de arrendamento onde o prazo foi estipulado em 1 ano. O produtor rural, arrendatário, pode entrar com uma ação e pedir ao juiz que seja garantido no mínimo 3 anos. Mas digamos que esse mesmo contrato de 1 ano seja prorrogado por mais 1 ano e mais 1 ano, que completem 3 anos. Nesse caso, o que aconteceu? Foi garantido ao produtor rural arrendatário a produção em 3 anos. Então, neste caso, ele não precisa interpor uma ação judicial, porque o objetivo da lei já foi respeitado. Ele ficou 3 anos no imóvel. Tudo bem? Então, arrendatário, esse é um direito seu, que seja preservado o tempo mínimo de arrendamento no seu contrato. Até a próxima! No próximo bloco, você confere. A apicultura avança em Mato Grosso do Sul. O estado tem mais de 380 espécies de abelhas. No quadro Paixão pelo Agro, vamos conhecer a história da Laís.
uma avicultora que produz mais de 600 mil frangos a cada 42 dias no sistema Dark House em Itaporã. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Projeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Projeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Guinter, excelência em manutenção hidráulica. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural e projetos de recuperação de áreas degradadas. CRA Dourados. Semear MS, oferecimento Projeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Guinter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Estamos de volta. A apicultura avança em Mato Grosso do Sul. O estado tem mais de 380 espécies de abelhas. Veja como esses insetos voadores são importantes para a segurança alimentar. Você já parou para pensar como vivem as abelhas? E como é por dentro de uma colmeia? Essas perguntas são válidas, já que muitas pessoas não conhecem bem esses insetos voadores. Porém, elas são de extrema importância para a nossa vida, garantindo inclusive a nossa segurança alimentar. A principal importância das abelhas é a polinização. Então as abelhas, elas evoluíram junto com os vegetais, né? Então existem abelhas na parte ambiental, na natureza, nas florestas, que são específicas para uma árvore, por exemplo. Então para castanha do Pará, por exemplo. Para ela dar castanha, precisa da polinização de vários animais, principalmente abelhas, de várias espécies. Se não tiver essa abundância de polinização, a gente não tem a castanha do Pará. Então isso acontece com vários vegetais, com várias frutas, vários cereais. A polinização em si é muito importante para a humanidade, porque se diminui a polinização das abelhas, diminui o alimento. O meliponário do Parque das Nações Indígenas foi aberto ao público em novembro de 2022. Em cada uma dessas casinhas se encontra uma espécie de abelhas. E para quem tem curiosidade de saber como elas vivem, a Jovelina nos mostrou em detalhes o lar docilar desses insetos polinizadores. Esse meliponário aqui no Parque das Nações Indígenas, a principal função é mostrar para as pessoas que existem esse tipo de abelhas nativas sem ferrão, né? E ele foi montado para a educação ambiental, trabalhar também o incentivo à criação dessas abelhas para atividades produtivas, né? Então o principal objetivo assim, do projeto é mostrar as abelhas nativas sem ferrão. E para quem quiser conhecer as espécies de abelhas sem ferrão, o local é aberto para visitação aqui no Parque das Nações Indígenas. E as crianças aprovam o passeio. Ah, muito legal. E você gosta do mel? Eu amo mel. E você viu ali as abelhas? O que você achou? Legal, bonitinhas as abelhas. Você teria em casa? Eu tenho lá em casa. Tem o mel, né? Sim. Não, tem abelhinha também. Você tem abelhinha também? Sim. E você cuida bem dela?
Sim. A rotina de cuidados com as abelhas, principalmente no inverno e nesse período de seca que estamos enfrentando no estado, é de suma importância, porque assim como os seres humanos, elas precisam de muita água para sobreviver. Existem abelhas que com uma temperatura de 21 graus, elas não saem. Se a temperatura estiver abaixo de 21 graus, elas não saem da colmeia. No tempo seco, a gente tem que oferecer água. Quando a gente vai criar abelha, uma coisa que a gente esquece é da água. Então, todo animal precisa de água, né, de boa qualidade e em abundância. Quando ele há necessidade, ele tem acesso à água. A abelha também. Então, nessa baixa umidade, a gente precisa ter o cuidado de ter água de boa qualidade e de fácil acesso para as abelhas. A Viviane estava no parque a passeio e aproveitou para conhecer o meliponário. No final, inclusive, pegou o contato da Agraer para aprender mais sobre os cuidados com as abelhas e para uma visita guiada na escola onde trabalha. É bom para as crianças conhecer, né? Que tem muitas crianças que não sabem nem o que é uma abelhinha, essas coisas. É bom, seria muito bom ter esse espaço aberto assim, sempre para as crianças, para os adultos, né? Vir passear é uma coisa diferente, bem legal para as crianças mesmo. Esse mel aqui, ó, você abre e ele não escorre, tá vendo? Aqui, ó, você pega ele assim, ó, tá vendo? Ele não escorre, parece o melado. Sim. Entendeu? Então, por isso o nome. O nome popular marmelada, né? Sim. Experimenta ele um pouquinho. Delícia. E tá vendo que ele é bem... E lembra mesmo o melado, né? Então, o melado mesmo. Que delícia. Então, aqui essa abelha é uma característica assim, produz pouco mel. Mas o mel que ela produz é único. Então, ele tem um valor agregado muito grande. E no quadro Paixão pelo Agro desta semana, nós vamos conhecer a história da Laís, uma avicultora que produz mais de 600 mil frangos a cada 42 dias no sistema Dark House. De longe, os galpões são semelhantes aos tradicionais, utilizados em granjas que abrigam aves para engorda e comercialização. Mas o sistema aqui é diferenciado. Os frangos são todos criados com iluminação controlada. O sistema, conhecido como Dark House, foi implantado há 5 anos na propriedade desta engenheira de alimentos, que veio de Santa Catarina para empreender como produtora rural em Mato Grosso do Sul. A vinda para cá, ela foi um divisor de águas, assim, foi um momento bem diferente da nossa vida, né? Em 2015, eu ainda estava fazendo faculdade, o meu pai estava se aposentando, então ele decidiu vir para cá para começar um novo negócio, né? Já estava com tudo pronto, a granja já estava pronta em 2015. Quando ele e o meu tio decidiram empreender e fazer a granja, precisava alguém vir para administrar, precisava alguém estar aqui, né? O meu tio já tem negócios em Rio Verde, então ele não conseguiria estar aqui, precisava alguém aqui, até porque o início é o mais difícil, né? A gente veio para cá de lá, não conhecia ninguém, não conhecia nada, não tinha experiência com granja, não tinha experiência com frango, com esse tipo de coisa. Então, o meu pai, já mais maduro, veio para cá cuidar, ele com a minha mãe junto. Na época não tinha nem a casa aqui, então vinha para cá, não tinha nem onde tomar banho, não tinha onde preparar comida, não tinha a estrutura que a gente tem hoje, né? E foi uma decisão de, eu vou me aposentar e eu preciso fazer outra coisa, eu preciso começar alguma coisa nova, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Laís, junto com um pai e um tio, toca 4 núcleos de aviários, totalizando 16 galpões. São pelo menos 35 mil pintinhos que, após cerca de 40 dias, estão prontos para o abate. E a rotina para manter a qualidade de vida das aves e, consequentemente, o produto final é bem rigorosa. Os aviários mais antigos, eles são chamados de convencional, né? O sistema de integração convencional, e o nosso é o Dark House, que veio aí já tem uns 10 anos, né? O Dark House, ele é o aviário com bastante ele é bem automatizado. E ele é as lonas internas e externas, então não deixa passar a luz do dia, né? Dentro ele tem uma iluminação forçada, iluminação com lâmpadas, né? A lâmpada chama de mirizável, então conforme a idade do pintinho, você diminui a intensidade de luz, que aí você consegue controlar melhor a conversão alimentar, o horário que esse frango vai comer, o horário que esse frango vai dormir.
para ele não ficar muito agitado, não ter risco. Então o sistema Dark House é essa automação e principalmente a questão das lonas, né? De ter as lonas laterais escuras para não ter a luz do dia. Os primeiros anos aqui na granja foram desafiadores. A Laís e a família tiveram dificuldades para entender o sistema de produção e lidar com as exigências da cadeia de alimentos, especialmente no manejo de doenças e também no controle da alimentação das aves. Foi bem difícil no início, né? A cultura que tinha de trabalho de aviário era muito essa questão braçal, eram pessoas assim mais simples e que também não sabiam mexer muito bem com o aviário Dark no início. Então todo mundo teve que aprender um pouco junto. Hoje a gente tem os funcionários que têm experiência com esse sistema de criação, que são funcionários que sabem mexer com painel, que sabem mexer com frango, que entendem de ambiência. E para você estabilizar o funcionário, a questão é você tratar eles bem, eles se sentirem bem, e o pagamento, né? Você tem que pagar bem para a pessoa que está aqui, até porque eles trabalham 24 horas, 7 dias por semana. O frango não pode ficar sozinho nem um minutinho, porque ele é muito sensível. Se dá uma queda de energia, se acontece qualquer coisa dentro do aviário, a pessoa tem que estar bem ligada. Mas a trajetória da Laís até aqui só foi possível por causa dos momentos vividos durante a infância e a juventude, com os avós que tinham uma pequena propriedade rural. Em 2015, os pais decidiram sair de Videira e tocar a vida em Dourados. A Laís ainda ficou um tempo para terminar a faculdade de Engenharia de Alimentos, o que facilitou a vida no universo do agronegócio. Eu comecei, na verdade, a primeira ação que eu fiz dentro da granja, além de procurar funcionários capacitados e com responsabilidade e com experiência, foi a gente começar a implementar uma planilha para controlar a conversão desses frangos. Então a gente acompanha bem de perto o peso semanal, quanto que pesa, quanto que morreu, para a gente ter esses números na mão, para a gente não ter surpresas. Então assim, entregou o lote com 42 dias, como é que está o lote? Não sei. Então eu entro na granja também semanalmente, eu acompanho eles. Eles fazem as pesagens, a cada 7 dias eles fazem as pesagens. A partir dos 21 dias a gente começa a fazer as contas de conversão para ver como é que está desenvolvendo esse lote, se ele está dentro do esperado ou está abaixo, o que a gente pode fazer. Tem o veterinário da empresa, né? Então quando a gente precisa, tá com algum sintoma, o franguinho tá caído, não tá bonito, a gente chama ele, ele vem, às vezes ele precisa fazer abrir alguns franguinhos para identificar se tem alguma doença. Então a gente acompanha de perto para não ter surpresa no final. E a gente faz o acompanhamento dos custos, mas isso desde o início, né? A minha mãe já fazia isso junto com meu pai. Tem um livro caixa, tudo que é gasto, entradas e saídas, a gente tem quanto que deu o resultado, se está dentro do esperado, se não está. Hoje, analisando tudo o que passou e todo o trabalho que já desenvolveu dentro do agronegócio, a Laís tem orgulho e a certeza de que muito aprendizado ainda está por vir. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Ximenes, recebe especialistas que vão explicar sobre o antecipasto, técnica que promete antecipar o pasto em 30 dias na integração lavoura-pecuária. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Guinter, excelência em manutenção hidráulica.
CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural e projetos de recuperação de áreas degradadas. CRA Dourados. Semear MS, oferecimento Projeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Guinter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor. O tema de hoje é o sistema antecipasto. Como esse sistema pode influenciar na produtividade da principal cultura da região, que é a cultura da soja. Para esse tema, nós convidamos 2 pesquisadores da Embrapa que trabalham com esse assunto em propriedades rurais do estado do Mato Grosso do Sul, Dr. Luiz Armando Zago Machado, mais conhecido como Dr. Zago, e também Dr. Rodrigo Arroio Garcia. Nós vamos começar a primeira pergunta com o Dr. Zago. Doutor, o que é, primeiramente, esse sistema antecipasto? E uma das coisas que muito utiliza no Mato Grosso do Sul são as braquiárias concomitante com a cultura da soja. Pode ser implantado com braquiária? Esse sistema é o estabelecimento de capim em consórcio com a soja. Então, nesse estabelecimento em consórcio, a gente ganha tempo no estabelecimento do capim, ele não compromete o rendimento da soja, o rendimento é normal. E esse pasto, então, a gente consegue utilizar ele antecipadamente. Se ganha tempo aí de 30 a 50 dias, antecipando esse pastejo e dando mais segurança para o estabelecimento. Agora, pode usar com braquiária? Nós testamos inicialmente muito com braquiária. Em geral, as braquiárias não são adequadas porque elas têm talo comprido. Esse talo comprido, ela elonga esse talo e sai sobre a soja facilmente e compete com a soja. Nós optamos por capins de crescimento inicial mais lento, que não dá tanto talo, e de porte baixo. Então nós escolhemos aí os capins Tamani, Massai, embora tenha uma braquiária que até sai razoavelmente, mas a gente tem testado mais, validou ele mais com os hispânicos de porte baixo. Sabemos que a cultura da soja é a principal fonte econômica do Mato Grosso do Sul e diria do Brasil, do plantio de culturas anuais. E sabemos que a implantação da forrageira tem que ser uma semeadura após a semeadura da soja. Em que fase da soja não comprometeria a produtividade da soja que o Dr. Zago falou? Bom, com relação à época de implantação, isso é fundamental, como você já posicionou, já que a gente não quer que tenha competição com a produtividade da principal cultura do sistema, mas também a gente tem que ter um bom stand da forrageira para depois da colheita da soja a gente ter os benefícios desse pasto. Então, o posicionamento, a janela que nós definimos é mais ou menos entre V3 e V4. Então, o produtor conhece bem, né, as fases fenológicas da soja, a partir da emergência, aí vem o primeiro par de folhas verdadeiras, o primeiro trifólio desenvolvido V1, o segundo trifólio desenvolvido V2. Então, essa fase entre V3 e V4, que vai transcorrer mais ou menos de 20, 22 até 25 dias após a emergência, é um momento bacana para fazer a implantação, que a gente vai ter um bom stand de capim e também não vai ter competição com a cultura da soja, porque depois ela vai fechar a rua e o capim vai ficar, digamos, quietinho ali durante o desenvolvimento da... Doutor Zago, falando mais direto para o produtor, né? O produtor está assistindo aí, é uma tecnologia relativamente nova, apesar de o Embrapa já estar trabalhando em vários produtores no Mato Grosso do Sul. Quais os cuidados que o produtor tem que ter para implantar? E na prática ali, como que é semeado isso aí? O senhor já falou alguma coisa dos capim mais próprios para essa questão, mas quais os principais cuidados que o produtor precisa ter? Bom, a gente tem que... Tudo que a gente fez aí foi diminuir a capacidade de competição do capim. De que forma? Com soja de porte mais alto, o Rodrigo pode falar melhor. Capim, estabelecimento lento, porte mais baixo, não quer dizer que ele seja menos produtivo, pelo contrário, nós temos capins muito produtivos depois na época seca, mas a fase inicial é que eles são um pouco mais lentos. Essa defasagem que o Rodrigo falou, então, são 3 fatores que a gente consegue controlar esse capim, 80% do crescimento dele. Eventualmente, poderá esse capim crescer um pouco mais no ano de seca, alguma diversidade. Nós temos a condição de fazer um controle do crescimento desse capim com herbicida nessas situações fogem um pouco mais do controle. Então, o grande ganho aí que esse
que se tem aí é a segurança desse estabelecimento do capim. A gente estabeleceria normalmente o capim a partir de março. A gente começa a estabelecer esse capim ali por novembro, dezembro, já semeia nesse momento aí. De que forma semeia? A gente entra com a plantadeira semeando na entrelinha da soja. Então tem que aumentar o espaçamento para 50 a 60 centímetros. Semeia normalmente com uma semeadeira leve, ligada no terceiro ponto. Isso vai dar de 3 a 4 hectares por hora. Então é relativamente rápido. Se der algum problema, nós ainda podemos chegar lá em março e ainda fazer algum ajuste. E o que nós temos observado nas unidades de validação com o produtor? Nesse ano, por exemplo, não choveu no outono, colheu a soja, choveu muito pouco. Esse capim que nós estabelecemos junto, no antecipasto, está formado. Então nós temos um parceiro ali em Rio Brilhante, o Carlos. Ele tem uma área hoje de 270 hectares formados com esse pasto, com esse Nova Alvorada e Rio Brilhante, formado no sistema antecipasto. É o pasto que ele tem hoje. Enquanto a braquiária está pequenininha, ele está utilizando esse capim. Doutor Rodrigo, estamos implantando uma outra cultura na entrelinha da soja. Como que fica essa questão do espaçamento, o número de plantas total por hectare, influencia alguma situação? Qual o melhor espaçamento para que tenha a melhor produtividade da cultura, manter no mínimo a produtividade, e também essa instalação e estabelecimento dessa nova cultura aí, que é uma cultura perene, que é uma pastagem, né? Esse também é um fator bastante relevante, porque é importante que a tecnologia não traga muitas mudanças no sistema, na rotina do produtor, claro, senão ele vai ter aversão à tecnologia. E esse é um ponto positivo. Basicamente, a gente adota o mesmo espaçamento que o produtor já utiliza. A maior parte do setor produtivo já trabalha, né, com espaçamentos aí de 50 a 60 centímetros, então esse espaçamento de cultivo da soja é extremamente satisfatório para fazer uma boa implantação do capim. A gente só chama atenção mais nos espaçamentos de 45 centímetros, que alguns produtores ainda utilizam. Aí o operacional tem que ser bem mais criterioso para não correr risco de amassamento na cultura da soja. Doutor Zago, sabemos que as culturas que vão estar ali, a soja e também o capim, que é o objetivo. Mas vão surgir outras espécies aí não voluntárias, que não são preferíveis aí, as plantas daninhas. Como que faria esse controle de herbicida logo após a semeadura da soja e a plantação das gramíneas aí, e lá também na dessecação da soja, também esse produtor, a maioria desses materiais aí de ciclo indeterminado, precisa dessa dessecação aí, nem que for mínima aí, para uniformizar a cultura. O início desse trabalho era feito soja e capim semeados juntos. E quando a gente sempre ouviu o produtor, e sempre nos colocava, então, que essa semeadura defasada era um plantio a mais, ia complicar. E a gente, então, nos primeiros anos, a gente trabalhou com semeadura simultânea. Semeava soja e capim junto na mesma máquina, na mesma operação. Isso aí complicava muito, porque tinha que controlar o capim 2 vezes, era obrigado. E ficava difícil fazer o controle de plantas daninhas, que era uma salada de frutas aí. Aí o que nós fizemos? Nós optamos então por essa possibilidade de semear defasado. E o ganho foi muito interessante. Então, de 15 a 20 dias após a emergência da soja, nós já temos a cultura já começou a se estabelecer. A gente semeia o capim, até 3 dias depois de semear do capim, a gente pode entrar controlando planta daninha. Então, a gente fazendo controle de planta daninha nesse momento, a gente não precisa mais controlar a planta daninha até o final do ciclo da soja. E aí o próprio capim também, ele ajuda a ocupar esse espaço e competir com as plantas daninhas na entrelinha da soja. Isso aí a gente observou em experimento, nosso parceiro Carlos também observou na prática, em áreas maiores, em áreas comerciais. Então, plantas daninhas não nos assusta, assim. Agora, é claro, existem algumas situações especiais, a gente vai mais para as areias, aí nós temos muito carrapicho. A gente consegue também usar alguns herbicidas que seguram o capim e conseguem controlar o carrapicho. Esse ano nós tivemos problema, a soja aqui em Rio Brilhante não desenvolveu bem, não fechou a entrelinha. O capim também não desenvolveu tão bem, veio muito amargoso. Mas são situações especiais. Em geral, a gente consegue resolver 80 a 90% dos problemas, a gente resolve nesse manejo, com o controle da planta daninha antes do capim emergir. Sobre a dessecação para colheita, acho que o Rodrigo poderia falar. A gente fez alguns testes, mas o Rodrigo está mais inteirado sobre isso. Isso aí é um questionamento que o produtor sempre
faz, né? E aí eu vou conseguir fazer minha dessecação pré-colheita, que ela é muito importante, principalmente nesses anos de adversidade, como safra passada, né? Que a soja fica com uma bem desuniforme na maturação. Sim, dá para continuar com esse manejo, por alguns motivos. Primeiro que quando se faz a dessecação naquele momento correto, que é aquela fase 7.2, e que boa parte da soja já está lourando, já está maturando, vai chegar uma subdose do produto lá embaixo no capim, que vai estar com 25, 20, 30 centímetros. Então vai chegar uma subdose. Segundo, é um produto de contato. Vai queimar mais as pontas ali do capim, a cauda que chega ali embaixo, vai dar uma amareladinha. E terceiro, depois, durante a colheita da soja, vai ser cortada essa parte aérea do capim, vai ficar uma porção bem menor e nem foi afetada pela presença do herbicida. Então dá para continuar com esse manejo que é bastante importante para muitos produtores. Nós temos aí, se nós pegarmos aí 2015 para hoje, o Mato Grosso do Sul aumentou de 2 milhões e 400 hectares de soja para quase que dobrou, para 4 milhões e 500, aí deve ser a safra 24, 25, aumentou bastante. E aumentou para muitas áreas, diríamos assim, de áreas com teores de argilas aí abaixo de 15% aí. Então nós temos riscos climáticos muito grande na região. Como que esse sistema antecipasto, é lógico que o sistema é lançado esse ano, um sistema que alguns produtores testaram já e estão testando com sucesso. De que forma que o sistema pode auxiliar os produtores a minimizar as perdas, principalmente com os efeitos climáticos da região? Olha, nessas regiões que você está falando, principalmente as mais arenosas, solos mais arenosos, com menor capacidade menor disponibilidade de água, digamos assim, e irregularidade de chuvas. Então a palhada ela sempre é fundamental aí para o plantio da soja. Nós precisamos ter palhada nessa condição. E nessa condição, como a gente está conversando, nem sempre a gente consegue implantar o capim. Então esse antecipasto é uma garantia que vai ter gramínea crescendo na safrinha, na entre safra da soja, e se manejado adequadamente, em pastejo ou não, nós teremos palhada para o cultivo da soja em sucessão. E essa palhada vai ser fundamental para a soja para garantir a umidade, segurar essa umidade no solo, manter a temperatura mais baixa do solo. Então a palhada é fundamental. O capim tamani, ele tem uma característica interessante, como o Rodrigo já estava falando, pegando o gancho aqui, a gema dele em geral está no nível do solo. Então, na época seca, o animal está pastejando, o dano que ele causa, o estresse que ele causa ao capim é menor que se fosse uma braquiária. A braquiária tem a gema apical, o animal come o ponteiro, ela tem que rebrotar novamente. E esse capim do tamani, ele pastejou hoje, amanhã ele já está colocando folha e é visível isso. Então, ele é muito interessante por isso. Agora, não quer dizer que a gente vai plantar só capim tamani. As braquiárias são fundamentais. Fundamentais por quê? Tem raiz grossa, ela tem mais capacidade para descompactar solo. Então nós propomos essa tecnologia como uma forma de diversificar. Continua-se com braquiária, se planta além da braquiária, se planta em pânico, é o tamani, no caso esse que a gente está recomendando. Doutor Rodrigo, como que o sistema antecipasto, né, nós falamos anteriormente, o doutor Isaac estava falando desse crescimento da área de soja no estado, né? Em todo o Brasil também, né? Agora com a questão econômica deve manter, mas assim que melhorar novamente acaba aumentando mesmo. Como o sistema antecipasto pode auxiliar nesse desenvolvimento e aumento sustentável da cultura da soja no estado do Mato Grosso do Sul? Quando a gente fala em expansão, como você comentou anteriormente, é claro que grande parte se dá em áreas mais fracas, né, de solos mais arenosos, que armazenam, tem menor capacidade de armazenar água, e são regiões, claro, que tem, os veranicos são recorrentes, a safrinha tem menor oferta de chuva. Nessas condições, para a gente trabalhar com uma soja com maior potencial produtivo, normalmente se planta um pouquinho mais tarde, né? Diferente daquelas áreas mais consolidadas, que o pessoal 15 de setembro já está dando largada, né? Então ali você vai fazer uma semeadura mais tranquila, mais, por exemplo, avançando no mês de novembro, com cultivares mais tardios, consequentemente, o plantio depois da colheita da soja vai ser numa época que está fechando, normalmente começa a fechar a torneira. E nesse cenário, muitas vezes não dá nem condições de fazer ainda um plantio convencional depois da colheita da soja. Então, nesse cenário, o antecipasto pode ser muito interessante também para produzir palha. É claro que se é um produtor que adota a integração, vai ter um pasto formado
antecipadamente, 40, às vezes 50 dias, mas também é uma baita oportunidade para se produzir palha no sistema plantio direto. Doutor Zago, sempre fica na cabeça do produtor o que ele vai ter que importar financeiramente. A implantação do sistema antecipasto num produtor que já vem produzindo normalmente, qual que é o custo que tem para a sua implantação? Olha, ontem a gente estava olhando, o Carlos estava apresentando os resultados do antecipasto, os resultados na realidade que ele obteve para a implantação ano passado. E ele colocou para nós lá que ele tem um custo de R$200 a mais para implantar esse sistema, que é uma arroba de boi mais ou menos. A gente consegue produzir 10 aí, uma arroba não é tão expressivo assim. Embora esse ano tenha reduzido quase pela metade o preço da semente do capim tamani, que é um capim um pouco mais caro, um capim lançado mais recentemente. Então o preço da semente ainda estava um pouco elevado. Então ele já caiu esse ano e nós continuamos avaliando isso aí. Nos próximos anos nós teremos outros capins mais produtivos que o tamani, semelhante ao tamani, com possibilidade de colher semente no cacho, como se diz, na panícula. Ele não debulha a semente. Isso aí reduz muito o preço da semente. Então, no futuro aí, nós poderemos ter essa tecnologia mais produtiva e com custo menor. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que participaram conosco nesse programa, que é uma inovação tecnológica e com certeza outros assuntos irão surgir dentro desse mesmo assunto. E, com certeza gostaríamos de contar com a presença de cada um de vocês. O bate-papo do produtor vai ficando por aqui. Espero revê-los na semana que vem. Até lá! O Semear MS de hoje fica por aqui. Você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. A gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!